Muito bem, então, boa noite mais uma vez aos que estão presentes. A saudação também a quem estiver ouvindo a gravação. Hoje nós temos a nossa continuação sobre o livro-texto, e nós estamos no capítulo 13, que é o Mundo Sem Culpa, e nós temos hoje a sessão 4, que é a sequencial, que é intitulada A Função do Tempo. Tem um parágrafo dela que nós até estudamos na terça-feira, já há 2 dias atrás, separadamente, para ver em mais profundidade esse conteúdo, mas nós vamos rever hoje, então, toda a sessão, pelo menos eu separei algumas partes, as principais partes, para nós trazermos aqui para o comentário de hoje. E, como sempre, nós iniciamos esse nosso estudo entregando a nossa mente, o nosso pensamento ao Espírito Santo. Por isso que eu convido vocês a nós juntos nos colocarmos em disponibilidade ao Espírito Santo. Porque a nossa vontade, nossa real vontade, de que voltemos a saber do nosso ser, e isso só o Espírito Santo pode nos trazer. E para nos falar mais uma vez sobre a nossa realidade, sobre o nosso ser, nós precisamos lembrar também da metafísica, lembrar do que ocorreu na nossa mente, tendo em vista que nossa consciência está fora da mente, como sempre tenho dito. Então, a nossa consciência, ela está ciente de um ser individual, ela está ciente de um ser físico e psicológico, e, no entanto, o curso, ele não é direcionado, ou ele não se destina a que essa figura física e psicológica vá despertar, porque ela é apenas uma figura projetada pela mente. Assim como dentro de um sonho, um personagem, enquanto estivermos sonhando, identificados dentro do sonho com um personagem, nos parece ser muito real o sonho, não ficamos cientes de que é o sonho, parece que o personagem é real. Assim também, o nosso ser aqui não é o ser ao qual o curso fala. Por isso que Jesus, na introdução aqui da função do tempo, ele fala que o medo maior que nós temos do curso é porque o curso é sobre amor, porque ele é sobre nós. Então, nós somos o amor de Deus, nós somos a extensão do amor de Deus, e não uma figura imaginada, e por isso que o curso causa resistências, causa medo, causa dificuldades de compreensão, porque o ego sempre quer salvar um ser que ele intitulou como sendo nosso ser. E dentro dessa colocação do ego, o ego também, ele projetou, ao projetar o nosso ser, obviamente foi necessário também projetar o tempo e o espaço, onde seres individuais pudessem ter a sua aparente vida, onde pudessem nascer e morrer e ter um intervalo de vida, e esse espaço, esse tempo, ele, para o ego, ele tem uma função especial, que o Espírito Santo, ele vê outra função, ele vê de modo diferente. Então, é isso que Jesus vai trazer hoje, para que nós possamos também olhar para a função do tempo com um novo propósito, sabendo tirar proveito a favor de Deus do próprio tempo que foi feito, que é uma ilusão, mas que pode servir para o nosso despertar.
Então, Jesus explicando aqui sobre o tempo. Foi dito a ti que a tua função nesse mundo é curar e a função no céu é criar. Então, se ele anteriormente falou que nós somos amor e nós não estamos cientes, quando ele fala que a nossa função aqui no mundo é curar, ele não está dizendo que nós temos que sair visitando hospitais ou enfermos ou fazer curas físicas, impondo mãos, não que diante de uma cura mental, a cura física não possa, como efeito, acontecer, mas esse não é o objetivo. Se como efeito secundário a cura da mente, a cura física também acontecer, está bem. Mas aqui, quando ele fala que a nossa função é curar, é quando diz aqui no mundo é curar, ele está se referindo da nossa mente que esqueceu-se da sua realidade, esqueceu-se que é amor, esqueceu-se que é o Cristo. Então, essa parte da mente identificada com a separação é essa que necessita de cura e é nossa função aqui na Terra. Então, curar, assim como no céu é criar. Criar é estender a paternidade de Deus, é estender o amor de Deus, que é algo que a mente separada não consegue compreender a magnitude da criação, mas nós temos, assim, uma leve lembrança de que é algo dentro da unicidade, é algo dentro de um estado maior, de um estado de graça inconcebível de se imaginar dentro de uma consciência separada. Mas a consciência separada, ela também não necessita compreender o céu e nem poderia, mas ela necessita, sim, permitir-se ser curada. O ego ensina que a tua função na Terra é a destruição e que não tens nenhuma função no céu. De fato, para o ego, o céu é bem sem graça, porque para o ego, o que tem uma alegria ou um propósito é aquilo que pode se conduzir para a individualidade. Então, o ego não consegue nem sequer imaginar um estado de graça onde tudo é um, onde tudo é interligado. Por isso que, para o ego, nós não temos nenhuma função no céu, e aqui na Terra o ego considera a destruição, porque a destruição, ela é a ideia primeira de separação. A consequência do pensamento de separação foi destruir a Deus. Então, o ego cria todo o seu reino baseado na destruição, e isso também explica muito de como que o mundo, basta olhar com olhos abertos ao mundo, o quanto tudo, mesmo as coisas amorosas ainda em determinado tempo são destruídas ou se acabam. Então, o quanto o mundo do ego reflete essa crença na destruição, porque o ego ele tenta de toda forma comprovar a destruição de Deus, porque isso valida a ele mesmo. Isso valida que o ego é real. Então, seguindo aqui no 1.6, na medida em que está razoavelmente satisfeito contigo, falando do ego, segundo o seu próprio raciocínio, ele oferece o esquecimento. Quando vem a ser abertamente selvagem, te oferece o inferno. Então, naqueles momentos que aparentemente a vida está de bem, se o ego não está amedrontado de que nós vamos largar dele, se nós estamos bem colocados ou colocando o nosso tesouro nas coisas do ego, ele fica relativamente seguro com referência à nossa mente, e aí o ego nos oferece o esquecimento. Que esquecimento? O esquecimento da culpa que sentimos
mesmo que deixamos lá na mente, mas ainda trazemos uma culpa inconsciente. Então, aparentemente, temos uma vida melhor. E quando o ego, então, desconfia, ou quando ele está abertamente selvagem, ou quando ele está em seu grau de destruição, ele nos oferece o inferno. O inferno é todo e qualquer tipo de sofrimento, tudo o que nos tira a paz. Então, o ego pode nos dar o marasmo, que é a ausência de sofrimento, mas também ainda não é a paz, ou então ele oferece realmente o inferno para que nós busquemos soluções para isso e nós mantenhamos nele. No entanto, para ti, nem o esquecimento e nem o inferno são tão inaceitáveis quanto o céu. Isso aqui parece difícil de engolir, parece forte Jesus dizer que para nós nem o inferno e nem o esquecimento são tão inaceitáveis quanto o céu. Mas se o céu fosse aceitável, nós já não seríamos mais estudantes do curso, nós já teríamos aceito ele na sua integridade. Então, se nós ainda estamos aprendendo aprendendo a escolher a favor da paz, a favor do céu, é porque tem uma parte da nossa mente que ainda se sente culpada, porque acredita que atacou a Deus, e por isso essa parte culpada é ela que teme ao céu, porque essa parte culpada, por um lado, ela nos traz sofrimento, mas, por outro lado, ela nos traz essa identificação com o ser separado. É pela culpa que nós nos identificamos dentro de um ser físico e psicológico. Não é pelo Cristo, não é pelo amor que nós nos identificamos com a imagem projetada. Então, é a culpa que deu esse ser. E se o nosso investimento ainda está no ser físico e psicológico, se este ainda é o nosso maior tesouro, nós obviamente vamos temer ao céu, porque o céu é o mesmo que dizer que teríamos que abrir mão, então, desse tesouro. Enquanto houver um sentimento de perda, ou de que deveríamos abrir mão de algo, ao invés de sentirmos que, na realidade, o que nós vamos deixar para trás é apenas uma ilusão, assim como quando nós despertamos e nós percebemos que que aquela nossa própria identidade dentro do sonho, nós não perdemos o personagem dentro do sonho, nós apenas transcendemos ele e despertamos, e agora estamos cientes de novo, despertos, assim também nós vamos deixar, então, essa imagem projetada pelo ego, não por sacrifício, mas simplesmente por transcendê-la, por ver que ela é uma ilusão, mas nós não somos ilusão. O nós que nós somos real, que é real, que é o amor. E aqui dentro do sonho, nós ainda temos uma parte ligada com esse ser real, e por isso que a essa parte ligada nós chamamos do tomador de decisões. Nós ainda podemos voltar a escolher ser um com esse ser, ou também podemos continuar adormecidos, sonhando com esse ser separado, mas enquanto estivermos adormecidos e quisermos ser esse personagem dentro do sonho, achando que esse é o nosso ser, nós vamos temer o céu. Porque o céu será o mesmo que abrir mão desse ser. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. A tua definição de céu é inferno e esquecimento, e pensas que o céu real é a maior ameaça que poderias experimentar. Como eu expliquei, para um ser físico e psicológico, se a nossa identidade fosse esse ser individual, de fato, isso aqui, o céu seria a maior ameaça, e isso seria, e isso traz medo para nós, como de fato traz medo.
Pois inferno e esquecimento são ideias que inventaste, e estás inclinado a demonstrar a sua realidade para estabelecer a tua. Então, vejam só, inferno e esquecimento não é que seja bom, mas tem um ganho com o inferno, com o esquecimento. Ele estabelece uma identidade. Ele estabelece essa identidade física e psicológica que o ego nos falou que nós somos e que a nossa consciência aceitou e entrou nessa jogada. Então, a consciência de todos que estão dentro do mundo aqui, cientes de um corpo físico e psicológico, ela aceitou essa consciência que é essa nossa identidade. E essa identidade, ela só é real se o esquecimento e o inferno forem reais, porque estes são a prova da separação de Deus. O esquecimento e o inferno são a testemunha de que um ser separado pode de fato existir. Então, enquanto tivermos resistentes a aceitar que apenas estivemos enganados na nossa mente e por medo fugimos, acreditando na separação, então, enquanto não aceitarmos ainda a expiação, a salvação, nós vamos ter medo ainda do céu e, de alguma maneira, ainda se sentir confortáveis no esquecimento e no inferno. E seguindo aqui no 2.4, se a sua realidade é questionada, acreditas que a tua também o é. Então, quando nós questionamos o esquecimento e o inferno, ou seja, quando questionamos a realidade do ego, automaticamente parece que estamos questionando a nossa realidade. Então, ninguém que se identifique fora da mente do Cristo, quando questiona a existência do ego, ou do inferno, ou do esquecimento, automaticamente estará se questionando sobre a própria identidade. Pois acreditas que o ataque é a tua realidade e que a tua destruição é a prova final de que estava certo. É o que o ego nos ensinou. Por mais que a morte seja temida, mas, por outro lado, para o ego, a morte é uma prova incontestável de que nós realmente existimos separadamente. Ele até traz aqui um próximo parágrafo, aqui no 3, sobre esse equívoco de nós acharmos que isso que nós estamos vivenciando dentro de um sonho aqui, dentro de uma ilusão, seja a vida. Eu até vou ler rapidamente para depois nós seguirmos falando sobre o tempo. Nessas circunstâncias, então, se nós temos realmente medo de perdermos o nosso ser, nessas circunstâncias, não seria mais desejável ter estado errado, mesmo a parte do fato de que estavas errado? Então, não seria não é mais desejável acreditar que nós estamos errados e de que nós não nos separamos de Deus, por mais que pareça que nós nos separamos, embora realmente nós não separamos, mas como essa parte individual ainda não acredita nisso, não seria mais razoável acreditar nisso? Embora talvez se pudesse argumentar que a morte sugere que houve vida, ninguém poderia alegar que ela prova que há vida. Então, a morte, se a morte, o ego argumenta, então, se em determinado momento a morte vem, então, antes dela vir, houve vida. Mas isso ainda não é prova final de que há vida. Mesmo a vida passada que a morte poderia indicar, só poderia ter sido em vão se é nisso que ela termina, e se é disso que ela precisa para provar que, de alguma forma, foi vida. Então, essa vida que a morte ceifa, se é preciso ter uma morte para provar que é vida, então que vida que foi essa? Que vida que pode terminar em morte? Nós já aprendemos que a vida é uma dádiva de Deus, e como criação de Deus, a vida tem as mesmas características de Deus. Então, a vida
ela a vida é tão contínua e tão eterna quanto Deus, ela não tem começo e nem fim. Se existe uma vida que, para parecer que ser vida, é preciso acontecer que ela termine em determinado momento com a morte, para daí olhar para trás que foi vida, então aquela vida foi à toa, porque ela igual acabou, ela não está mais presente aqui. Então ela não teve nenhuma utilidade. Tu questionas o céu, mas isso nós não questionamos. No entanto, poderias curar e ser curado se questionasses isso. Então, se nós nos colocássemos realmente a questionar se isso aqui é vida, se vai acabar igual em morte, isso que o ego diz que é vida. Nós sabemos que tudo que o ego diz que é vida, nós sabemos que vai terminar em morte, então que vida que é essa? Então, esse questionamento nos faz ver além. Deve existir uma outra vida, deve existir uma outra realidade. E mesmo que não conheças o céu, não poderia ele ser mais desejável do que a morte? Então, mesmo que nós não nos lembramos do céu, será que o céu não é mais desejável que a morte? Tem sido tão seletivo no teu questionamento quanto na tua percepção. Uma mente aberta é mais honesta do que isso. Então, de fato, isso são questionamentos que nos levam a despertar. É como se de dentro do sonho nós questionássemos nosso medo, olhássemos para ele e trouxéssemos uma luz para dentro do sonho e soubéssemos que tudo que nós estamos sonhando, todas as ameaças que estão acontecendo, nós mesmos estamos fazendo. E se nós as estamos fazendo, nós podemos desfazê-las. E por isso que com esses questionamentos abertos, nós abrimos a mente para a cura, para o Espírito Santo. E agora, voltando, então, à noção do tempo, que nós também já falamos um pouco na terça-feira, que o ego, então, ele precisou inventar o tempo passado, o presente e o futuro, porque para o ego, para a existência dele, o tempo ele precisa existir para dar continuidade para o ego, porque é no passado que nós pecamos, é no passado que o meu irmão me ofendeu, e o ego, ele dá continuação ao passado no futuro, assegurando que o futuro seja efeito no passado, do passado, que o futuro seja um efeito ou uma consequência do passado. Já o Espírito Santo, ele usa de uma outra forma o tempo. O Espírito Santo, ele se utiliza de um único instante do tempo, que é o instante único que nós temos em nossas mãos, que é o agora. E o Espírito Santo usa o agora continuamente, sempre. O Espírito Santo desconhece o passado, porque se é passado, já foi mesmo, não está mais aqui. Já foi. Mas o agora está aqui. E se nós pegarmos só o agora, o futuro vai ser sequência do agora, porque o agora vai se repetir agora, e não terá outra ligação senão com o agora. Isso corta as amarras do futuro com o passado. Então, aqui, destacando aqui do 4.4, através da noção de pagar pelo passado no futuro, o passado vem a ser o determinante do futuro, fazendo com que ambos sejam contínuos sem a intervenção do presente. É isso que esse mundo físico e dual é. É isso que o espaço, ele é junto com o tempo, porque sem tempo não há espaço, sem espaço não há tempo, para justamente preservar o passado com a continuação do futuro. Então, essa é a visão do ego, que o ego fez para assegurar a própria continuidade dele.
pois o ego considera o presente apenas como uma breve transição para o futuro, na qual ele faz o passado, ele traz o passado ao futuro, interpretando o presente em termos passados. Então, o ego desconhece o agora. Quando se fala no poder do agora, a nível de espiritualidade, a nível de um curso em milagres, porque o curso em milagres fala também do agora, e ela está falando do agora que o Espírito Santo reconhece como o único instante de tempo real dentro aqui da ilusão, o único que nós temos em nossas mãos. E o ego, ele não conhece esse tempo. O ego, ele considera o agora como como sendo o estado presente, como ele diz, em termos de passado. Ele se baseia no passado, como se o passado determinasse o presente e a continuação do futuro nisso. E aqui no 5, nós já vimos na terça-feira, então, quanto o ego, ele dita nossas reações ao nosso irmão, sempre baseado naquilo que o irmão fez no passado. Ele puxa da nossa memória, nos mostra que no passado o nosso irmão aprontou alguma, e baseado nesse passado, é que os nossos sentimentos são determinados de como que nós vemos o nosso irmão. Quando que nós poderíamos nos voltar ao Espírito Santo, voltar ao momento do agora, olhar para o irmão como ele é no agora, sem passado, sem futuro, sem o presente, no agora. O irmão está no Espírito Santo e ele é o Cristo. A visão de Cristo nos é dada no agora. É no agora que o nosso irmão se torna nosso salvador, ao invés de ser o nosso algoz. Por isso que ele termina aqui no 7, que nós podemos no agora, então, permitir que o passado se vá, e assim, se nós não permitir que o passado se vá, negas a ti mesmo a mensagem de liberação que todo irmão te oferece agora. Todo. Não importa se no passado tenha sido a mais terrível das pessoas. No agora, no Espírito Santo, o passado é ilusão. Então, se não é real, ele ainda é nosso Salvador, e é esse irmão que traz a liberação da nossa mente. E seguindo aqui no 6, é precisamente das figuras sombrias do passado que tens que escapar. Então, o que é a salvação, na verdade? É nós escaparmos das figuras sombrias do passado. É nós voltarmos a estar cientes somente do agora, e no agora toda a realidade de Deus nos é devolvida à nossa memória. Então, no agora, nós não desaparecemos. Só desaparece aquela figura que estava presa ao passado e que temia o futuro. Essa figura, ela não tem nenhuma existência no agora, mas o ser que nós somos, ele se alegra quando nós voltamos a nossa mente para o agora, porque é assim que nós somos liberados do passado. Essas figuras do passado, elas não são reais e não têm nenhuma influência sobre ti, a não ser que as tragas contigo. Isso aqui é muito forte, gente. As figuras do passado, elas não têm nenhum poder sobre nós. Nada que o nosso irmão tenha feito, nada que nós mesmos fizemos e que nós nos sentimos culpados, tem alguma influência sobre o nosso sentimento, a não ser que nós trouxemos do passado isso para o presente. Se nós deixarmos o passado para o passado e voltarmos a nossa mente para o agora, no agora nós temos a realidade do Espírito Santo. No agora, nós não temos ego. No agora, se não temos ego, nós não temos passado, nós não temos nenhuma influência sobre nada
por mais terrível que possa ter acontecido no passado, pode nos afetar quando a nossa mente está colocada no agora, quando este é o nosso tesouro. Então, essas figuras do passado, elas carregam as manchas de dor na tua mente, orientando-te para atacar no presente em vingança de um passado que já não existe. É bem isso, é isso que sempre nos fere, é isso que nos leva a um divã de um terapeuta, é isso que acaba trazendo sintomas físicos e o corpo também acaba adoecendo, é quando nós permitimos que as figuras do passado, que elas venham ao presente, e é sempre do passado que vem as manchas de dor, dentro da nossa mente. A mente culpada, ela permite que o sofrimento que ela sente venha à tona através dessas coisas passadas, e é por isso que quem está com a mente voltada para o passado, automaticamente é orientado, como ele diz aqui, para atacar no presente em vingança do passado, só que esse passado não existe mais, essa insanidade. Então, se não existe mais, como é que vamos fazer com que pareça que existe, porque o ego quer que exista, porque aí o futuro vai ser igual? Atacando o passado como se ele fosse real. E essa decisão é uma decisão de dor futura. Vejam só, então, se olhar para o passado, aceitar que ele foi real no presente, é mais do que uma garantia de que vamos perpetuar a dor no futuro. E é disso que nós queremos aprender a escapar. A não ser que aprendas que a dor passada é uma ilusão, estás escolhendo um futuro de ilusões e perdendo as muitas oportunidades que poderias achar de liberação no presente. Então, vejam só, qual é a forma de nós nos libertarmos da dor de uma vez por todas, praticando estar no presente, no Espírito Santo, e Ele sabe como desfazer na nossa mente aquele apego ao passado, desde que a nossa vontade seja permanecer nele, no Espírito Santo. Quando isso acontece, quando nós escolhemos ao Espírito Santo, nós estamos permitindo que a mente seja curada. Essa é a forma de cura. Mas se nós não aprendermos que o passado, ele já foi, e que todo o sofrimento que nós sentimos no passado era apenas das figuras sonhadas pelo ego. A mente separada projetou figuras e nós estávamos identificados com a consciência nessa figura. Então, quem sentiu dor, aparentemente nós identificados sentimos dor, mas não foi o nosso ser que sentiu dor. Quem sentiu dor foi a figura identificada dentro do sonho. Basta nós sabermos que essa figura, ela não é real, que ela é ilusória, e é assim que nós vamos permitir que o passado se vá, que o passado não tenha mais poder sobre o presente, e é assim que nós vamos achar a liberação no presente. O ego quer preservar os teus pesadelos e impedir-te de despertar e compreender que eles são o passado. Óbvio. Lógico que o ego não vai querer que nós despertemos, porque despertar significa largar o ego. Poderias reconhecer um encontro santo se o estás percebendo apenas como um encontro com o teu próprio passado? Vejam só. Na contraparte do passado e da repetição da dor no futuro, trazida ao presente do ego, o que o Espírito Santo tem para nos dar em lugar disso? Um encontro santo. Mas como que nós vamos reconhecer? E encontro santo acontece a cada vez que nós nos encontramos
ou pensamos, ou lembramos, ou vemos um irmão. A cada vez que estamos cientes de alguém, isso é uma oportunidade de um encontro santo. Mas como que nós vamos reconhecer esse encontro santo que o Espírito Santo tem? O Espírito Santo, ele reconhece-se a si mesmo em cada encontro, em cada memória, em cada vez que nós pensamos num irmão. O Espírito Santo tem um encontro santo. Mas como que nós vamos reconhecer esse encontro santo se o encontro santo está no Espírito Santo e, portanto, está no agora? O encontro santo sempre está no agora e essa alternativa para o passado. Mas se nós, como ele diz aqui, se eu trago o encontro com o irmão, se eu trago o passado à tona para dizer quem é esse irmão, como que eu vou ter um encontro santo com ele? É impossível se eu não abrir mão do passado. Então, precisamos escolher se queremos estar no agora e ter um encontro santo com o irmão, ou manter o passado e perpetuar a dor no futuro. Pois não estarias te encontrando com ninguém e o compartilhar da salvação que faz com que o encontro seja santo seria excluído da tua vista. Então, trazendo o passado, nós, na verdade, não encontramos ninguém, porque o irmão não está no passado. A realidade dele está no agora. Isso que nós vimos no passado é só uma ilusão, uma imagem projetada para dentro de um sonho. O Espírito Santo ensina que sempre encontras a ti mesmo e que o encontro é santo porque tu o és. Então, na verdade, o encontro santo, embora que aparentemente aqui, para uma consciência individual, seja o encontro com o irmão, na verdade é um encontro conosco mesmo, porque estamos encontrando Cristo, que somos nós, dentro do irmão. Então, estamos encontrando a nós mesmos e como nós somos santos, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é santo, então, o encontro com o irmão é um encontro conosco mesmo e é um encontro santo. O ego ensina que sempre encontras o teu passado e porque os teus sonhos não foram santos, o futuro não pode ser santo e o presente é sem significado. Mais uma vez, o ego não sabe o que fazer do agora, mas o ego olha para o passado e o ego, ele sempre diz que o futuro vai ser uma repetição do passado. Esse é o ensinamento do ego. Mas o Espírito Santo, então, ele tem um outro propósito, ou uma outra visão totalmente oposta do ego para o tempo. Então, no 7:3, o Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como de tornar a necessidade do tempo desnecessário. Então, o Espírito Santo não acaba com o tempo enquanto ele for útil, mas o Espírito Santo quer usar o tempo e o espaço de modo a que nós venhamos a despertar, e uma vez despertos, não precisamos mais de figuras projetadas dentro de um sonho. E quando não precisarmos de figuras projetadas dentro de um sonho, o tempo será desnecessário, porque o céu é o eterno agora, é atemporal. Ele considera a função do tempo como temporária, o Espírito Santo, então a função do tempo é só temporária, servindo apenas a sua função de ensinar, que é temporária por definição. Então, enquanto nós somos aprendizes, haverá tempo, porque o Espírito Santo precisa ainda do tempo para nós aprendermos a despertar. Uma vez despertos, não haverá mais necessidade do tempo, e assim o tempo desaparecerá. E então a sua ênfase do Espírito Santo recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima da eternidade que esse mundo oferece. Então, nós não entendemos com a mente separada o individual, que é o céu, mas a coisa mais próxima para nós entendermos do céu, ou termos um leve vislumbre, é
o agora, a continuação do agora. É na realidade do agora, sem passado ou futuro, que está o começo da apreciação da eternidade. Pois só o agora está aqui e só o agora apresenta as oportunidades de encontros santos nos quais se pode achar a salvação. Isso é fundamental. Não há salvação fora dos encontros santos. Não há salvação dentro de um passado, ou dentro de um julgamento e de uma condenação de um irmão. A salvação, ela está no agora. E o agora é que traz os encontros santos, e os encontros santos trazem a salvação. E o agora é o tempo, a percepção do tempo, ou a interpretação do tempo do Espírito Santo. Então, ao invés de idolatrarmos e acreditarmos na interpretação do ego, ainda vamos usar do tempo, sim, porque ainda precisamos dela, mas não mais idolatrando, não mais tentando perpetuar o futuro através do passado, e sim permitindo que o futuro seja libertado do passado e que o futuro seja uma repetição do agora. E o que é o agora? Todos os encontros, tudo que acontece no agora é um encontro santo. E assim, o futuro vai ser a continuação de encontros santos. E isso é a coisa mais próxima que nós temos do céu. A definição mais próxima que podemos entender agora, uma mente fracionada e pequenininha ainda, com uma consciência individual, é de que o céu é... o agora, repetido constantemente, é um pequeno aspecto da magnitude do estado de graça da criação do céu. Seguindo aqui adiante, então. O ego, por outro lado, considera a função do tempo como a de estender a si mesmo no lugar da eternidade, pois assim como o Espírito Santo, o ego interpreta a meta do tempo como a sua própria. Óbvio, o ego, ele quer que o tempo sirva a ele, porque a própria continuidade do ego está atrelada ao tempo. Sem o tempo, só no agora, não há ego. E o ego, temendo isso, ele precisa dar continuação, e a interpretação do ego, então, para dar continuação, é fazer que o futuro seja uma consequência do passado. Então, ele, no presente, ele lembra do passado, para daí garantir que o futuro se repita. Essa é a interpretação do ego. A continuidade do passado e do futuro, sob a sua direção, é o único propósito que o ego percebe no tempo, e ele abole o presente de tal forma que nenhuma brecha em sua própria continuidade possa ocorrer. O ego, ele abole tanto o presente, o agora, de modo que nunca haja uma brecha entre passado e futuro. Por quê? Porque se houver uma brecha, e o agora é uma brecha, o ego não tolera uma brecha. Tanto é que o presente do ego, na verdade, ele sempre é passado. Eu penso presente agora, pensei que é passado. Então, o ego, ele viu o futuro sempre repetindo o passado, mas esse pensamento, então, ele está presente, mas ele não é alcançável. Já o Espírito Santo, ele sempre se baseia só no agora, e no agora a realidade é que nós somos vida, a vida de Deus, nós somos o amor de Deus, e o agora, ele corta, então, uma vez que nós estamos sonhando com um personagem, o Espírito Santo não nos tira o nosso sonho, mas ele nos dá um sonho feliz. E o sonho feliz, ele vem quando o futuro é liberado do passado. Quando o futuro, ele se repete na continuação do estado de graça do presente. Então, esse é o sonho feliz, essa é a interpretação do Espírito Santo.
Então, o ego não quer nenhuma brecha no tempo. A sua continuidade, portanto, iria manter-te no tempo, enquanto o Espírito Santo iria libertar-te do tempo. É a sua interpretação, a do Espírito Santo, do meio da salvação que tens que aprender a aceitar, se quiseres compartilhar da sua meta de salvação para ti. Então, se nós quisermos ser salvos, ou seja, voltar à paz à nossa mente e voltar a saber do Cristo que nós somos, nós precisamos aceitar da interpretação do Espírito Santo. Se aceitas a cura como tua função no mundo do tempo, enfatizarás somente o aspecto do tempo no qual a cura pode ocorrer. Ou seja, a cura, ela não pode ocorrer se nós trouxermos o passado para o presente e com isso repetiremos o futuro. A cura só pode acontecer no agora. E se a nossa função dentro do tempo é permitir que a cura aconteça, nós precisamos nos voltar para o agora. A cura não pode ser realizada no passado. Como que ela poderia ser realizada no passado se o passado não está mais aí? O que passou, passou, seja da forma como for, não está mais aqui para ser alterado. Então, o passado, ele não está mais presente. Então, a cura que é necessária da mente, ela tem que estar onde ela pode ser alcançada. Então, a cura é necessária no presente. Ela tem que ser realizada no presente para liberar o futuro. É isso que a cura faz. Ela libera o futuro do passado. É assim que o futuro agora vai ser o aspecto da continuação do agora e não mais do passado. Essa interpretação liga o futuro ao presente e estende o presente ao invés do passado. Essa função do Espírito Santo. Quando nós temos um encontro santo, porque lembramos do agora com o irmão, o Espírito Santo, ele quer estender esse instante santo, esse agora, ao invés do passado do irmão. E é assim que a paz voltará a reinar na mente. Na nossa mente e na mente do irmão, e porque ele também é a nossa mente. Mas se interpretas a tua função como destruição, que é o que o ego nos ensinou, perderás de vista o presente e apegar-te-ás ao passado para assegurar um futuro destrutivo. Então, no ego não há chance nem de cura, nem esperança de escaparmos da dor. Porque na visão do ego, na interpretação do ego, o futuro, ele é uma continuação do passado. E o tempo será como tu interpretas, pois por si mesmo, ele não é nada. Então, o tempo nem sequer é real. Mas, como nós estamos aprisionados no sonho, nós temos agora duas interpretações do tempo. Nós podemos escolher. Queremos permanecer com a do ego, e assim vamos perpetuar a dor do passado e do futuro? Ou será que não é muito mais vantajoso aceitarmos o agora e ao preço de liberarmos o passado? Esse é o custo do agora. Nós precisamos, de fato, abrir mão do passado, mas se formos sinceros, não estamos abrindo mão de nada, porque o passado é nada, o tempo é nada. Então, abrir mão do sofrimento em troca de voltarmos ao encontro santo, ao agora, e a continuação do agora, que é a coisa mais próxima do céu que temos aqui em mãos para voltarmos a curar a mente e com a mente curada voltarmos a estar cientes do céu. Então, estas são as duas funções do tempo. Uma nós fizemos, que é a do ego, nós fizemos no medo, e a outra nos é dada pelo Espírito Santo, e olhando agora com a mente lúcida, porque a lucidez está
no tomador de decisões, nós podemos escolher o eterno agora, porque é isso que corta o futuro do passado. Então, abrir mão do passado não é ter que abrir mão de algo que tenha valor ou de algo que desejamos. É meramente abrir mão de todo o sofrimento e permitir que a alegria volte a se fazer presente, porque a mente no agora, ela está num estado de paz, porque o agora é onde está o Espírito Santo e não o ego. O ego desconhece. Então, nós, como tomadores de decisão, ou como seres que podemos escolher, é isso que nos é trazido com toda clareza aqui no curso por Jesus, para que busquemos escolher cada vez mais só aquilo que nos trará paz e alegria. Então, isso tínhamos sobre essa sessão. Na próxima, então, aqui as emoções, continuação do tema do mundo sem culpa. E outra coisa, no presente não há culpa. Enfatizamos que a mente é separada, ela está separada devido à culpa, mas a culpa está no passado. E o futuro só é amedrontador quando nós estamos no passado. Mas no presente, no agora, na mente do Espírito Santo, nós só não lembramos ainda do céu. Mas a mente já não tem mais culpa, porque ela já está no Espírito Santo, ela está na mente certa. Então, essa decisão que temos que tomar a cada instante, a cada momento em que nós nos confrontarmos com uma situação que nos traz um sentimento que nós queremos ou perpetuar o passado ou liberar o futuro do passado. Ou seja, perdoar verdadeiramente. Descrever tudo que nós falamos do presente e falar de perdão, do perdão verdadeiro, são sinônimos, porque o perdão se baseia também de que o passado não foi real, foi só uma projeção, uma ilusão projetada pela mente. De minha parte era isso, nós estamos então agora na interação. Alguma dúvida, gente, ou algum comentário sobre esse tema? Se não houver nenhum chamado, vou encerrando aqui. E expressando a gratidão, a alegria de voltarmos a saber que existe o agora. E o agora está sempre presente. O agora não é nem no futuro, nem no passado, mas o agora cura o passado, porque reconhece que o passado não tem existência real, e o futuro se repete constantemente no agora, na paz e na alegria, e o Espírito Santo que está no comando, ele que interpreta esse mundo, ele só nos convida a nós vivenciarmos isso, a nós aceitarmos isso da parte dele. Então, essa foi a mensagem de hoje. Gratidão a Deus por nos ter dado o Espírito Santo com essa função especial.